presidente Mulambo acusou o Vasco de manipular o resultado contra o Palmeiras. E isso não vai ficar assim. Vamos falar sobre isso e sobre outros assuntos. Depois da vinheta, não sai daí. Bem, amigos vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, eu sou Fernando Rezende, falo mais uma vez aqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sim, sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Nosso canal Vascaínos em Ação. Vamos falar muito sobre essa declaração infeliz, absurda, patética do presidente Mulambo. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, ele está ouvindo e muita coisa ainda vai acontecer sobre isso. Vamos falar também sobre a estreia do time hoje, daqui a pouco, na Sul-Americana contra o Barracas Central. Vamos falar sobre um convite aí, alguém aí que o Corinthians e o Diniz tentaram tirar do Vasco, não conseguiram. E vamos falar de possíveis contratações. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu tenho aquele pedido que eu sempre faço para você, vascaíno e vascaína que ainda não é inscrito no canal. Já se inscreve aí, já aciona o sininho das notificações, curte, comenta, compartilha, ajude o nosso canal a crescer e atingir a nossa próxima meta, que é 10 mil inscritos, para desespero daqueles que ficam o tempo todo pensando em mim, pensando no canal. O cara dorme pensando no Fernando Rezende, o cara dorme pensando no Vascaínos em Ação. Parece que eu entrei na mente daquele cara, né? Ele não para, ele me acompanha, ele me espiona, lê todos os comentários e me arruma apelido para mim, mas não adianta. Eu entrei na mente do cara e o cara tá desesperado. Ah, meu Deus do céu. É um pensamento muito pequenininho. Mas é isso aí, ajude aí a gente a atingir a nossa meta dos 10 mil inscritos. E também comenta aí, diz seu nome, tua cidade, seu estado, para me mandar um salve para você. Hoje não vai dar tempo de mandar salve, porque o vídeo é rápido, tem jogo daqui a pouco. E vou deixar os salvos para o próximo vídeo. Bom, gente, vamos lá. Primeiro assunto de hoje, a estreia do time daqui a pouco, do Vascão daqui a pouco contra o Barracas Central da Argentina. O jogo vai ser às 19 horas lá no estádio do Banfield. E quem é esse Barracas Central? O Barracas Central, ele está no grupo B do Campeonato Argentino, ele está em 9º lugar. Ele não é nenhum bicho papão, mas tem que ter cuidado, até porque qualquer jogo fora de casa e contra times argentinos sempre é aquela dureza. Um fator a nosso favor é que eles não vão jogar no estádio deles, porque o estádio deles não atende às normas da Conmebol. Então eles vão ter que jogar em outro estádio e isso pode ser um fator positivo, porque assim como o Vasco vai jogar fora, no estádio que não está acostumado, eles também. Então pode ser algo a nosso favor. E o time, a provável escalação do Vasco. Vamos lá. Daniel Fusato no gol. Puma, Cuesta, Lucas Freitas, Wallace e Avelar. 3 zagueiros, hein? O meio com Hugo Moura, JP e Matheus França. Meu Deus do céu. E na frente, Nuno Moreira e Spinelli. Esse é o provável time. Matheus França, quando entra em campo, a gente já fica preocupado, né? Mas vamos ver o que vai dar isso aí. De repente é hoje, que é o dia da redenção do Matheus França, que ele faça 3 gols e o Vasco vença por 3-0. Daqui a pouco, às 19 horas, tem estreia do Gigante na Sul-Americana, da Conmebol. Bem, gente, outro assunto é o Bruno Lazzaroni. Sim, o auxiliar Bruno Lazzaroni, que está comandando o time hoje lá na Argentina. Ele recebeu um convite do Corinthians e do Fernando Diniz, que assumiu lá como treinador do Corinthians, e tentou levar o Bruno Lazzaroni. E o Bruno Lazzaroni, de uma maneira muito cordial, educada e muito correta, agradeceu pela lembrança, agradeceu por ter confiado no trabalho dele, mas preferiu continuar no Vasco porque ele se sente bem no Vasco, familiarizado com o Vasco, e a própria família dele
está bem familiarizado com o Rio de Janeiro, está bem, e ele prefere ficar no Vasco. Então, parabéns, Bruno Lazzaroni e Diniz. Por favor, né, Diniz? Com tanta gente aí para você chamar, vai chamar logo o cara que... Mas, tá bom. O Corinthians que atule agora essa mala, né? Ah, Memphis Depay, cuidado, vai começar a tomar esporro do Diniz aí na beira do campo. Então, é isso aí, o Corinthians tentou levar e o Bruno Lazzaroni não quis ir. E o outro assunto também é sobre o Wallace e sobre o Arboleda do São Paulo. O Wallace do Cruzeiro e o Arboleda do São Paulo. O Wallace, ele foi afastado por indisciplina do elenco do Cruzeiro e já demonstrou a intenção de sair do clube. E o Vasco, que já tinha interesse nele, nesse volante, um bom zagueiro, o Wallace, inclusive já participou das seleções brasileiras de base, é um nome que está sendo muito ventilado em São Januário. Então pode haver alguma novidade sobre o Wallace nos próximos dias. Da mesma forma, é o zagueiro Xerifão Arboleda, que sumiu do São Paulo. Ninguém sabe onde está o Arboleda, ninguém sabe, ninguém viu. Parece que teve um problema lá, teve que devolver um carro, não sei, algum problema que houve lá que ele desapareceu do São Paulo e provavelmente deve haver uma rescisão contratual e o Vasco também. Isso aí já é boato, isso aí eu não estou afirmando. Mas existe aí a conversa, o zum de que o Arboleda seria muito bem-vindo no Vasco, por ser um zagueiro que atende ao perfil do que o Renato quer, que é um cara alto, bom nas bolas aéreas, que sabe sair jogando e com uma certa técnica. Então seria muito bom, mas vamos ver, vamos aguardar os acontecimentos para ver se concretiza o interesse do Vasco no Arboleda e no volante, o Washington. Bem, gente, então vamos lá. Aconteceu uma reunião da Liga aí, lá na CBF, e na saída dessa reunião, duas declarações pesadas, tanto do Pedrinho, do presidente Pedrinho, quanto da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Inclusive a Leila Pereira, se referindo a um certo time, que ela não disse qual é, mas dizendo que tem gente que se acha o Real Madrid do Brasil. Só que só se for o Real Madrid da Shopee, porque não tem nada a ver com o Real Madrid. Mas deve ter acontecido alguma coisa assim. Esse time aí, que se acha o bambambam, o superior a todos, quer dar as cartas no futebol brasileiro e não é bem assim. A Leila foi bem clara e objetiva quando ela disse que qualquer time hoje no Brasil depende dos outros para disputar qualquer campeonato, qualquer torneio. Então não existe qualquer time que vai jogar contra ele mesmo durante a temporada toda. Então, que isso sirva de lição. Tomou na cara, papudo. E outra declaração desse presidente do Flamengo, em que o Pedrinho, numa entrevista, foi bem objetivo e claro, que o presidente do Flamengo, veja bem, o Pedrinho se referiu pessoalmente ao presidente, não à instituição Flamengo. O Pedrinho disse que o presidente do Mulambo teria insinuado de que o Vasco teria entregue o jogo, perdido o jogo para o Palmeiras, coincidentemente no mesmo dia em que recebeu o empréstimo da Crefisa dos 80 milhões. O Pedrinho não gostou, inclusive o jurídico, gente, esse barulho é porque tem obra aqui na frente, o departamento jurídico do Vasco já está tomando as devidas providências, porque, vou falar mais uma vez, quem fala o que não quer, o que quer, ouve o que não quer. E quando a cabeça não pensa, o corpo paga. Então, ele agora vai ter que sustentar o que ele falou, principalmente perante a justiça. E tem gente, veja bem, o presidente do Mulambo, de acordo com o Pedrinho, teria insinuado que o Vasco teria manipulado o resultado porque recebeu o empréstimo da Crefisa. Ele não tem nada a ver com o Vasco, não tem... inclusive o Pedrinho também se referiu ao Textor pela falta de respeito com que ele teve com o Vasco. Pedrinho, estou gostando de ver, é assim que deve proceder. Mas esse presidente do Mulambo, ele vai ter a resposta sim, ele precisa entender isso, né? Que ele é presidente de um clube importante no cenário nacional, mas também não é assim o cara. Ele não pode dar as regras do futebol brasileiro, né? Então, é isso que a gente tinha que falar por hoje, essas notícias. Tomara que isso não acabe aí, tomara que esse posicionamento do Pedrinho seja formalizado para que
todos aqueles que cometam esse tipo de infração paguem de uma maneira ou de outra. Ok, gente? Então é isso aí, vamos aguardar, daqui a pouco tem jogão e vamos torcer. Meu placar é o de sempre, 3-0 Vascão. Vou sempre achar que o Vasco vai ganhar bem. Posso até quebrar a cara, mas com o Matheus França jogando é meio complicado. Mas vamos esperar que venha os 3 pontos. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Fui, galera. Aquele abraço.